Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós nesse dia 5, de junho de 2021. Graças a Deus, estamos aqui fortes e firmes, procurando aí as veredas direitas, para andarmos por elas. Amém, graças a Deus, Continuar aí com a nossa pequena meditação diária, Os irmãos que estão acompanhando, eu espero que todos estejam, Os irmãos que estão acompanhando estão vendo aí que a gente está seguindo uma linha, A linha, tipo assim, a história da igreja nos primeiros tempos, Certo? Mas na verdade, nós começamos lá nos evangelhos, Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo aqui o vídeo de número 446. Então, o primeiro vídeo começou lá em Mateus, e aí a gente vem, rememorando tudo aquilo que a gente já sabe, Nesses vários anos que nós estamos caminhando juntos aí. Então hoje nós vamos continuar aqui em Hebreus, nós estamos aqui em Hebreus, vamos para o capítulo 11 hoje, de Hebreus, Um dos capítulos mais interessantes, dessa epístola. Está falando aqui sobre a fé, E apontando aqui várias virgens prudentes, irmãos e irmãs, para nós imitarmos, a sua fé. E não só a sua fé, como também as suas obras. Então, aqui no capítulo 11 de Hebreus está escrito assim, vamos lá, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, Então, a nossa fé, que é um dom que Deus nos dá, para que nós possamos crer nele, na sua palavra e crer em tudo que está escrito. Então, ela é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, E também a prova, de todas as coisas que nós não vemos com os nossos olhos, materiais, mas nós vemos com os olhos espirituais, digamos assim. Porque a fé nos permite ver isso. E aí, continuando aqui, porque por ela os antigos alcançaram testemunho, Então, irmãos, a fé, ela não pode ser confundida com a crença. A crença todo homem tem. Tanto isso é verdade que tem religião aí que dá no meio das canelas de todo mundo, Tem religião para qualquer gosto. Religião que fala em Jesus Cristo, em Deus, Que fala em Alá, os outros lá falam em Buda, o outro fala não sei o quê. Então tem Deus aí que a gente nem conta, Nem consegue contar. Isso aí são crenças. A fé é outra coisa. A fé é isso que o apóstolo está dizendo aqui, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então Deus deu testemunho de que essas pessoas que nós vamos falar delas aqui, são virgens prudentes, porque elas ouviram a palavra e a executaram. O testemunho é isso, é aquela certeza que foi dada pelo próprio Deus de que aquela pessoa ali é uma pessoa que é uma virgem prudente, Então nós temos que fazer essa diferença. Crença não é fé. A crença qualquer homem tem, certo? Ele crê naquilo que ele acha que deve crer e pronto. Não é o que tem por aí, o que a gente vê por aí, eu faço o que eu quero, eu penso no que eu quero, pronto, isso aí é crença. A fé não, a fé é outra coisa. A fé é um dom que Deus nos deu para nós acreditarmos na sua palavra, cremos no seu Filho Jesus Cristo que veio dar seu testemunho, e cremos na sua palavra e cremos em tudo que está escrito,
e realizarmos aquilo que deve ser realizado. Isso é fé, né? Então vamos lá, ó. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, olha aí, ó, foram criados, né? De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, né? Ou seja, não existe nenhuma aparência na criação de Deus. O que existe é só a essência. Não existe aparência nenhuma, não, certo? Porque tem algumas religiões que, né, algumas crenças aí, que dizem que nós vivemos num mundo aparente, né? Certo? Aí ele vai começar a falar aqui das virgens prudentes, ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala, né? Porque Abel escolheu o melhor que ele tinha, né? E o Caim escolheu o quê? Escolheu o pior que ele tinha, as coisas que, né, ele ia jogar fora, né, digamos assim, que não prestavam. Então ele não queria honrar o Deus Criador dos céus e da terra, né? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Então Enoque é uma virgem prudente, né? Visto que antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ó. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Aí ele fala aqui no Noé, ó, pela fé Noé é divinamente avisado das coisas que não se viam, né? Temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Olha aí, ó, a fé nos faz fazer justiça. Fazer justiça é o quê? A justiça é o cumprimento dos mandamentos. Quando eu executo os mandamentos, eu estou fazendo justiça, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E ele saiu sem saber para onde ia, né? Porque a fé dele o movimentou, o moveu, né? Porque ele sabia que o lugar ia ser indicado pelo próprio Deus para ele, né? Aí pela fé ele habitou na terra da promessa, e aí vai, né, irmãos? Pela fé também Sara, né, ó, recebeu a virtude de conceber, né? E aí foi, né? Então todos estes, até aqui, né, eles morreram na fé, né? Sem terem recebido as promessas. Olha aí, a fé, ela não depende de se receber alguma coisa, não. A fé é uma certeza que nós temos, né? Então eles não receberam nenhuma das promessas que foram feitas a eles, receberam. Nenhuma não, poucas, né? As grandes promessas não recebeu. Mas eles viram-as de longe pela fé, né? Como nós vemos, né? Crendo-as e abraçando-as, né? Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Olha aí, né? Então a igreja, ela é uma peregrina e uma estrangeira aqui na terra, né? Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E a nossa pátria é a Jerusalém celestial, né? Não é isso? Bom, e aí no versículo 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, ó, né? Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou, né? Não é isso? Resgatou, né? Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras, né? Aí vai, né?
Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída do filho de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. E aí nós vemos aí, né, irmãos, uma pleiade, né, um grande número, né, de virgens prudentes só nesse capítulo aqui, né, que amanhã nós vamos continuar nele, né, para vermos aí essas virgens prudentes. Amém? Pai seja com todos nós. Amém.